Lucas, pode falar. Oi, boa noite, gente. Estão me ouvindo bem agora? Tá, beleza. Vamos lá. Eu estou um pouco distante de Campinas, então a internet aqui não é tão legal, mas eu acho que vai dar certo. Qualquer coisa, se começar a enroscar, vocês me avisam que eu tento mudar pro 3G aqui e a gente vê se fica melhor, tá bom? Aí para a gente não correr o risco de eu ter que ficar acionando muito o meu vídeo aqui, eu pedi para o Felipe passar o PowerPoint de lá e a gente vai falando, seguindo essa sequência, que eu acho que fica um pouco mais dinâmico, tá? Então, Felipe me apresentou brevemente, né? Vou explicar, falar um pouquinho mais só sobre mim. Eu pratico meditação desde 2005 e desde então eu pratico meditação. Eu fiz o curso de professor de yoga e eu dei em torno de 4 a 5 anos de aula de yoga e agora não dou mais aula de yoga porque eu dava de uma forma mais voluntária e acaba que hoje eu não fiquei sem condições de fazer isso, mas sou praticante, né? E além disso, eu fiz um treinamento especial que a gente tem na organização de yoga e eu posso também ensinar a meditação, uma técnica individual de meditação. Mas hoje aqui a gente vai fazer um exercício com uma técnica coletiva, mais aberta, que não é individual, mas que na prática ela faz o mesmo efeito para quem estiver seguindo essa nossa técnica da Ananda Marga de meditação, que é a técnica do Tantra Yoga, tá bom? Mas a palestra não é exatamente somente sobre meditação, né? A gente vai refletir um pouco sobre vários aspectos da relação da ansiedade, estresse, sobre o que a gente tem vivido esses últimos tempos. Então, a minha proposta com vocês aqui é fazer uma fala breve, 30 minutos no máximo. Vou tentar me conter, normalmente eu costumo falar bastante, para que a gente possa, em seguida, fazer uma conversa para responder as perguntas, tirar dúvidas, e em seguida a gente vai fazer alguns exercícios mesmo, tá? A gente vai praticar sobre isso que a gente está falando aqui, para que vocês possam não só continuar praticando em casa depois, como já hoje mesmo já perceber os benefícios de tudo isso que a gente vai falar, tá bom? Então, iniciando aqui com a questão da meditação e da ansiedade, a gente trouxe, na verdade, esse tema para a conversa hoje, muito em função do que a gente tem vivido por causa da pandemia, né? Por causa dessa pandemia, do coronavírus, que tem feito com que a gente mudasse muito o nosso modo de vida radicalmente em pouco tempo. E isso acaba causando um efeito muito ruim, não só para nossa mente, né? A gente não fica só mal psicologicamente por estar em casa, mas também fisicamente, porque a gente acaba ficando, muitas pessoas, né, têm ficado praticamente presas dentro da sua própria casa, e isso faz com que você deixe de fazer aqueles exercícios, aquela movimentação que você dava para o seu corpo antes. Então, o que a gente vai trabalhar aqui é justamente essa relação corpo e mente. Não é só a mente, não é só o corpo que você tem que trabalhar, e como a gente pode trabalhar isso de uma forma eficiente e preso na nossa casa, né? E, claro, né, essas técnicas, elas não são somente para esse momento de pandemia. São técnicas que a gente usa para enfrentar qualquer momento de estresse. E a gente sabe que não é só uma pandemia que é capaz de causar isso, né? A gente vive um mundo hoje extremamente estressante, com celulares tocando, chamando a gente o tempo todo para a tela, para ver uma mensagem, para participar de alguma atividade, de um grupo,
e aí o grupo gera um debate, e aí tem o trabalho, e o trabalho às vezes manda uma mensagem fora do horário, então você já não tem mais aquele descanso que você tinha antes. Então são milhares de situações que vem acontecendo nessa vida nova que a gente tem vivido aí nesses últimos, sei lá, 10 anos, com a evolução das tecnologias, e que estão levando a gente a um nível de estresse cada vez maior. E aí, o que a gente vai falar? Pode passar para mim, por favor, Felipe? Passa duas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do estresse e da ansiedade, né? E o que gera esse estresse, essa ansiedade? Então, a gente vai relacionar aqui tanto as questões de aspectos físicos quanto aspectos psíquicos, né? Então, que forma de pensamento que a gente está tendo que está nos levando ao estresse, né? E qual é a forma... Voltou? Isso. E quais são as práticas, as coisas que a gente está fazendo fisicamente que também acabam nos levando a esse estresse, tá? Então, em relação a esses aspectos psíquicos, né? Como a gente tem enfrentado todas as situações de dificuldade no nível mental, né? Como a gente enxerga tantas notícias o tempo todo que muitas vezes são ruins e quanto que isso tem nos afetado. Então, o que a gente vai falar? Qual que é a nossa reflexão aqui? Que a ansiedade, o estresse causado pelo excesso de informações ruins, de pensamentos ruins, pensamentos tensos, tem nos trazido física e mentalmente uma tensão. E essa tensão, como ela é contínua, ela gera o estresse. Então, o estresse é essa tensão contínua, que você chega uma hora que você não aguenta mais. Esse assim, uma forma super simples de dar o significado para a palavra estresse, né? Eu estou estressado por quê, né? Quando a gente está estressado é porque você foi suportando alguma coisa por um período mais longo, até que uma hora você não aguenta mais. Aí explode, estressa. Ah, agora eu estou estressado. Mas o estresse, ele não vem de uma hora para outra. Não é algo que te atinge assim tão rápido. O estresse é algo que vai te consumindo aos poucos, né? Então é isso. Hoje eu estava conversando com uma outra pessoa, a gente estava falando também sobre os efeitos, sobre aquelas pessoas que acabam ficando só no negativo, sabe? Aquela pessoa que só vê o lado ruim das coisas. E aí essa pessoa estava dizendo: por que algumas pessoas tendem a só trazer para nós ou só falar do lado ruim das coisas? Porque elas acabaram se alimentando, às vezes elas assistem muito jornal ou elas estão num ambiente mais tenso, sei lá, que elas acabam se alimentando o tempo todo de coisas negativas, de informações negativas. E aí, após um período longo dessa alimentação negativa, a mente delas introjeta aquilo. E aí tudo para elas é ruim, tudo para elas nunca vai estar bom, e aí, então vai ser aquela pessoa do contra. Então, quando você está se expondo o tempo todo à negatividade, você vai acumulando essa negatividade em você e sua mente passa a depender daquilo para pensar. E ela passa a agir de acordo com aquilo. E aí tudo vira negativo. Tá? Então, toda hora assistindo notícia de morte, de acidente, de bandidos, de não sei o que no jornal. Toda hora vendo as pessoas caindo, se machucando, ou agora, nesse momento de pandemia, né? Que, você liga a televisão, quantas pessoas morreram? Quantas pessoas faleceram de ontem para hoje? Quantas pessoas novas ficaram doentes? Aí começa a contagem. Quantas pessoas ficaram doentes naquela cidade? Quantas pessoas ficaram doentes naquele estado? Quantas naquele país? Aí começa no mundo. Olha, no mundo inteiro já temos tantas pessoas doentes. Então, aquele excesso de informação, a gente está vivendo esse momento de estresse porque a gente está, muitas pessoas presas em casa, né? A gente está preso na nossa casa e se você vai ligar a televisão para assistir um jornal para saber o que está acontecendo, todas as notícias são muito assustadoras. As notícias positivas, elas mal chegam.
A ênfase está na notícia negativa. Isso está acumulando dentro da gente, está movimentando, está estressando. E aí a gente vai para os aspectos físicos. A gente está parado dentro de casa, a gente não está andando, a gente não está se exercitando, né? Você não faz mais aquele exercício, você não faz mais aquela caminhada. Às vezes você até pode sair um pouco da sua casa, tentar quebrar um pouco. Às vezes você está numa cidade que ainda a quarentena não é tão apertada, mas não é daquela mesma maneira como você saía antes. As academias, por exemplo, estão todas fechadas ainda. Eu acho que nenhum município do Brasil isso abriu, e se abriu ainda, acho que ninguém está indo, porque ainda o risco é muito grande. Então, a gente está absorvendo as informações negativas e o nosso corpo está parado, ele não está se limpando do efeito que essas energias negativas, essas informações negativas trazem para ele. Passa para o próximo, por favor, Felipe. Então, o que a gente vai ver? Que o estresse, né, quer dizer, como que o nosso corpo, ele é preparado para responder, né, desde a nossa essência, da nossa origem mais animal, né? Isso já vem, isso é esse mesmo mecanismo que nos causa o estresse, né? O mecanismo que gera adrenalina no sangue, que vem das glândulas suprarrenais, esse mecanismo, ele vem para nos salvar, né? Então, na verdade, quando a gente está numa situação de perigo, o nosso corpo automaticamente gera, né? As glândulas suprarrenais segregam uma quantidade de adrenalina que vai nos deixar o corpo ligado, assim, muito, muito acelerado, para a gente poder rapidamente fugir de uma situação perigosa, né? E aí o que acontece? Quando a gente está assistindo uma notícia ruim, a gente está absorvendo mentalmente uma situação perigosa, mas mentalmente a gente está absorvendo essa informação, as nossas glândulas, elas estão produzindo, segregando aquela adrenalina e outros corticoides, catecolaminas e outras, né, noradrenalina, todo esse monte de hormônio que prepara o nosso corpo para fugir ou para enfrentar uma ameaça. Só que imagina que você está sendo ameaçado, mas você está sentado no sofá da sua casa. Então, aquela adrenalina toda que ela está sendo lançada no seu corpo, você não está correndo, você não está gastando ela está ficando lá no seu corpo. Isso está sendo absorvido ali. Então, isso está estressando o seu corpo. Então, você vê como uma coisa acaba somando com a outra, né? O estresse da informação gerando um estresse físico pela falta de reação que seria natural. E aí você coloca isso numa sequência de dias e você vê que você está cada vez mais alimentando o seu corpo de adrenalina, noradrenalina, corticoide, um monte de coisa, de hormônio, que seria para a gente usar só de vez em quando para se proteger, mas que a gente está absorvendo o tempo todo, está jogando na nossa corrente sanguínea o tempo todo, acelerando o nosso coração, mas ficando sentado na nossa poltrona e assistindo televisão. Então, imagina o impacto disso no nosso corpo e na nossa mente. Vamos para o próximo? Então, por exemplo, o que a gente vai falar? Olha, o cortisol, o hormônio do despertar. Pô, ele serve para que a gente acorde, levante de manhã, né? Então, ele tem um lado positivo. Só que, ao mesmo tempo, ele é considerado hormônio do estresse, né? Ele prepara a gente para acordar, para enfrentar uma situação de perigo, né? Então, ele joga o açúcar no sangue, ele te dá uma energia para você usar. E aí você não usa, né? Então, o que acontece? Altos níveis de cortisol podem gerar a sensação de impotência, podem gerar baixa estima, podem gerar irritação, sensação de dar branco. Sabe quando você quer falar aquela coisa e não sei o que eu ia falar? Você começa a se perder? Isso é fácil de você ver como acontece. Começa a correr, tá? Quando terminar a quarentena, não agora, sai na rua e vai correndo. Corre. Acelera o seu ritmo, acelera o coração, corre bastante. Aí você pede para alguém parar e te fazer uma pergunta qualquer sobre uma
uma conta de multiplicação e uma de divisão. Você vai ver a dificuldade que você vai ter, né? Você vai notar dificuldade para responder com agilidade. Uma pergunta que, normalmente, se você tivesse com um corpo mais tranquilo, você responderia rapidamente. Porque a nossa mente, quando você está acelerado, a nossa mente está acelerada. E uma mente acelerada não pensa com tranquilidade, ela não pensa direito. Isso é fato, você pode provar saindo agora na rua e correndo se você quiser. Não agora na quarentena. Vamos deixar isso claro. Então é isso, sabe? É a sensação de dar branco, a falta de senso de humor. Claro, tá cansado, tá irritado. O cansaço sem ter realizado um esforço, né? Ataques de gula, né? Que o pessoal tá reclamando, tô na quarentena, o pessoal vai entrar magrinho na quarentena, vai sair todo mundo gordinho, né? Porque tá ficando em casa e tá, comendo. Mas espera aí, por que a gente precisa comer tanto assim, né? E aí você vai entendendo que, na verdade, tem toda uma relação corpo e mente aí que tá te estimulando a comer, né? Ou, às vezes, se a pessoa estressa demais, é a falta de apetite. Aí ela não quer comer. Só que aí também causa outro lado da negatividade, né? Vamos para a próxima? Então é isso, né? Como a gente estava falando, o estresse ele é causado através desse acionamento contínuo desses gatilhos, que são feitos para que a gente apenas de vez em quando use, né? É de vez em quando que você vai sair de uma situação de estresse, de medo, de fuga, né? Entrar numa situação de fuga. Não é para você ficar vivendo e vivenciando isso aí o tempo todo, né? E aí, é claro, essa situação toda vai nos trazendo desenvolvimento de ansiedade, depressão e muitas outras doenças, tá? Próximo. Então, aí a gente começa a refletir, certo? Espera aí. O que podemos fazer quanto a isso, né? Essas emoções que a gente está falando, que a gente está sentindo aqui, elas são mais poderosas que a nossa capacidade de racionalizar tudo isso que está acontecendo, parar para pensar em tudo isso que está acontecendo e aí pensar, será que a gente não pode fazer algo para mudar isso? Será que realmente eu tenho que aceitar tudo isso calado? Próxima. E aí a gente entra no nosso tema principal, né? Já problematizamos bem a situação, acho que se alguém tiver alguma questão em relação a esses pontos, vai trazer depois, mas a gente vai falar, a gente trouxe vocês aqui hoje, né? A ideia da conversa é falar na solução, né? Então, imagina, a gente tem, por um lado, essa situação de estresse, por outro, uma sensação de ansiedade que é formada, porque você fica ali inquieto, né? Você está numa situação que você não sabe o que fazer, e aí você não consegue imaginar, poxa, ansiedade, né? Quer dizer, ansiedade o que é? Ansiedade é você começar a pensar lá na frente o que vai acontecer, que são coisas que muitas vezes você não tem controle sobre o futuro e você não pode fazer nada agora. E você começa a sentir uma euforia, que é a tal da ansiedade. E você fica acelerado, você fica pensando, a mente começa a acelerar, e aí você quer, aí os pensamentos, nossa, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, e aí você perde o foco, aí perde de vez o foco. Então, esse estresse todo gerado, esse sentimento de ansiedade que é gerado junto, vai nos fazendo cada vez mais se perder e não se encontrar. Isso a gente vai começando a cada vez mais se compreender, então compreender as soluções para esse problema. Então, qual seria a grande solução para essa questão toda? É conseguir trazer a mente para o presente. É conseguir, através de uma reeducação mental, né, racional, né, reforçar positivamente uma informação na nossa cabeça de que o mundo não é isso que a gente está pintando agora, a visão está pintando agora, né? O mundo não é bem assim.
Essas coisas estão acontecendo? Sim, elas estão. Mas esse mundo, ele vai continuar, esse mundo dessa forma, ele vai continuar assim. Antes já tínhamos problemas, depois também teremos. Então, não é só a pandemia, não é só uma questão pontual. É uma questão de esforçar, da gente se esforçar para enxergar o mundo de uma forma diferente. E como a gente faz isso? Colocando a mente para viver o presente, para conseguir enxergar o que a gente tem de bom aqui e agora. E aí, claro, como a gente vai fazer isso? Através de um alinhamento entre o nosso corpo e a nossa mente. Né? Então, a gente já entendeu de uma forma super breve, mas a gente já entendeu que a mente e o corpo estão extremamente conectados, tem uma relação hormonal, as nossas glândulas endócrinas estão produzindo ali um monte de hormônio através daquilo que a gente está pensando ou através das formas como a gente está agindo, né? Com nossa movimentação, com o nosso cuidado com o corpo. Então, a gente precisa desse alinhamento. Não adianta você só cuidar de uma coisa e deixar a outra de lado. E aí, através desse alinhamento, buscar um fortalecimento, ensinar nossa mente a ter foco e conseguir, através desses exercícios que a gente está falando, da meditação, dos exercícios de yoga, conseguir ter esse controle emocional, esse foco e viver e absorver cada lado, cada momento bom do momento presente. E entender cada momento ruim desse momento presente como algo que vem para ser positivo para nós, de alguma maneira. Então, trazer tudo que teoricamente, hoje a gente está vendo como ruim, para algo que vai ser assimilado pelo nosso corpo como algo bom, algo positivo. E aí a gente fala, nossa, mas isso é uma coisa tão complexa, né? Fazer tudo isso. Então, como que a gente faz isso? Claro, tem várias técnicas, né? A gente tem aqui, acho que a Patrícia, né, que é psicóloga, ela entende, puxa, realmente tem todo um trabalho que as pessoas costumam fazer, de realmente parar, se escutar, conversar, tem esse alinhamento que você vai fazer ou você com você mesmo, com um amigo ou com um profissional habilitado, tem os exercícios que a gente está falando, que são muito legais, são muito bons, são importantes, são fundamentais para a gente manter uma saúde física, né? E obviamente, mental. Mas também tem algo que é para muitas pessoas, é tido como complementar, mas que para nós, do yoga, é básico, é o nosso alimento de cada dia, tá? Que é a praticação do yoga e da meditação. Isso para nós não é complementar, isso é o básico. E como a gente faz isso, né? Como a gente faz isso? Então, todo dia, 2 vezes por dia, a gente senta para meditar de 20 a 30 minutos. Né? Isso, quando você está começando, pode ser um pouco menos, até o corpo se acostumar. Mas o corpo vai se fortalecendo e você vai cada vez mais querendo ficar mais. Porque aqueles últimos minutos do esforço é aquele que você sente o maior benefício, então você consegue devagarzinho ficar um pouco mais, e vai devagarzinho sentindo os benefícios da prática e vai avançando. Mas, como eu estava falando, é uma prática que deve ser diária, deve ser um esforço, né? Uma reeducação da nossa mente, então exige no começo um esforço maior, mas que depois se torna o seu hábito e você vai fazer com tranquilidade, você não vai conseguir passar o seu dia sem fazer uma meditação, porque você vai sentir dia a dia a diferença desse exercício, tá bom? Próximo, por favor. Tá? Então, como eu já estava adiantando, né? A gente vai praticar 2 vezes por dia. E essa prática a gente costuma fazer quando? Logo de manhã, tá? Quando a gente está ainda levantou, ainda não viu o celular, ainda ninguém veio trazer problema, não ligou a televisão, tá com a mente mais tranquila, ainda veio ali do sono, tá com a mente bem calma. Então vai lá, acorda legal, toma um banho, refresca o corpo, deixa o corpo bem acordado, né? A mente desperta,
E aí você vai sentar para meditar e vai ficar o tempo que conseguir, né? O ideal ali de 20 a 30 minutos. Quem quiser fazer mais, está liberado. Quanto mais, melhor, né? Mas se você é uma pessoa que tem uma vida mais corrida e tal, tenta ali de 20 a 30 minutos. E aí a gente faz esse exercício de manhã. E aí outra vez que a gente vai fazer vai ser no final da tarde. Então, chegou do trabalho, ou sabe aquela horinha do pôr do sol, é uma hora que a mente costuma ficar mais tranquila. Então, se você consegue parar mais uns 20 minutinhos nesse horário, você vai parar e vai fazer a meditação. Vai tomar um banho de novo, refrescar o corpo, deixar... Isso é prática que ajuda a meditar, tá? Então, alguém falou, estou com dificuldade para meditar. Pô, tenta tomar um banho antes de meditar, para você deixar o corpo bem limpinho, sabe? Aquela coisa bem refrescante, bem gostosinha, você vai ficar o corpo desperto, né? A mente desperta e aí você senta para meditar. Então, aí, faz essa meditação à tarde. Não consigo fazer à tarde, Zen. Então, vamos fazer antes de dormir, né? Foi lá, tomou banho, agora antes de dormir, vou sentar, vou fazer meus 10, 20, 30 minutinhos de meditação, que aí você vai ver que o seu sono vai ser outro. Você vai meditar, você vai limpar a mente de várias preocupações que surgiram ali durante o dia, e aí vai ter um sono super tranquilo, quase sem sonho, quase sem agitação, seu corpo vai descansar mais, você vai acordar muito melhor no dia seguinte, vai levantar e já vai fazer outra meditação, então vai ser ótimo, né? Então vamos lá, eu acho que a próxima já nem seria, acho que a gente já vai partir para a prática aqui. Então, pode deixar aí, mas pode deixar na prática, tá? Vamos abrir aí, se alguém quiser fazer alguma perguntinha, antes da gente já entrar para as práticas, tá bom? Se alguém quiser se manifestar, pode liberar aí o microfone. Se eu falei alguma coisa muito rápido. Aqui, o Paulo tem Eu vou fazer uma pergunta, então, bem de iniciante, que eu perguntei ontem para o Felipe. Por que a gente medita sentado e não deitado? Porque eu estou fazendo aquele de 21 dias pela segunda vez, mas eu fiz tudo deitado. Aí eu fiquei sabendo que tem que ser sentado, e aí ontem eu fiz sentado pela primeira vez com o Felipe, mas foi bem difícil. Aí eu queria entender a função do sentado. Tá, vamos responder essa. Tem mais, acho que uma pergunta ali no bate-papo ali do Zoom. Depois a gente vê. Tá, em relação a... Isso é legal, não é? Essa conversa aqui é para entender do básico mesmo. Não se preocupem, tá? Se tiver uma dúvida super, super básica, esse é o momento de fazer. E a questão é a seguinte, a nossa técnica, a gente pede para as pessoas ficarem sentadas porque a técnica de meditação, ela não é uma técnica de relaxamento, tá? Ela é diferente. Na verdade, o processo de meditação, ele acelera muito a circulação sanguínea no nosso cérebro. Ela exige muito da gente. Tanto é que para você meditar, você não pode comer antes. Porque se você come, aí você está usando, o corpo está ali fazendo a digestão, e aí você está precisando, a sua energia do corpo está ali para fazer a digestão, e você precisa da energia na cabeça. Então, o que a gente faz? A gente senta, porque naquela postura sentado, mais iógica, né, com as pernas cruzadas, a gente está segurando a circulação ali do sangue das pernas, reduzindo, para direcionar ainda mais sangue para a cabeça. Aí a gente mantém a coluna ereta, porque a gente precisa de um fluxo energético que vem lá da base da coluna até o cérebro. A gente encaixa as mãos e apoia sobre as pernas e forma o nosso corpo, nosso próprio corpo forma um triângulo, que é um sistema de acumulação de energia. Então, tem uma série de fatores que, se você estiver deitada para fazer essa meditação, o que pode acontecer, na verdade, é você acabar se conduzindo a um relaxamento, e esse relaxamento te levar a um estado de sono até. E aí, tudo bem, se você não dormiu nessas vezes que você praticou, eu vou ser sincero para você, quando eu tento fazer essa meditação deitado, muitas vezes eu acabo dormindo.
E eu não sei quanto tempo eu meditei e quanto tempo eu acabei dormindo. Então, a técnica nossa sentada é justamente para evitar esse relaxamento maior também e a gente não acabar passando para outro estágio que a gente não quer. Por quê? A meditação, ela propicia para nossa mente um estágio de descanso maior do próprio sono, tá? Só que se você deitar e acabar dormindo, você não vai ter esse efeito. Você não vai conseguir reduzir a frequência de vibração da sua mente para um nível tão tranquilo quanto você consegue na meditação no sono. Então, no sono, a mente fica perdida, ela fica solta, né? Você não tem mais controle, você está dormindo. E ela fica mais agitada, você dormindo, a sua mente fica mais agitada do que você em processo de meditação, tá bom? Assim, claro, tô muito cansado, ou no começo não consigo, porque dói as costas, dói o joelho, dói tudo, né? Isso a gente sabe que acontece, tá? Então, por isso que a gente fala, olha, faz um tempinho, começa, 5 minutos, faz a meditação, 5 minutos sentado. Cansou? Tá bom, agora deita. Se você deitar e estiver meditando e acabar dormindo, tudo bem, não tem problema, né? Acabou sendo, pelo menos você relaxou e dormiu gostoso. Agora, faz esse esforço sempre de ficar o máximo que você conseguir na posição ereta, sentada, na coluna ereta, porque aí você vai atingir o máximo, assim, dos benefícios da meditação. Uhum. Tá bom, obrigada. Loquer, você chegou a tocar no assunto também, já da pergunta do Paulo, mas só para reforçar, ele falou, tendo esses exemplos de horário de meditação, ao acordar ou entardecer, é melhor em jejum ou com o estômago cheio? Eu acabei mencionando sem querer e já respondi um pouquinho dessa pergunta. Tá? Então é isso. Esses horários, eles são estratégicos. Os horários de meditação, eles são estratégicos até mesmo para isso, tá? Então, por que a gente faz a meditação logo cedo? Uma, que a mente está mais tranquila, porque a gente ainda não tomou o café da manhã, tá? Então, é antes de tomar o café da manhã. Toma bastante água, levanta. Nossa prática no yoga levantou, toma bastante água. Se quiser, bota lá um limão, uma pitadinha de sal para ajudar a quebrar aquela acidez e toma 2, 3, 4 copos de água se conseguir. Isso levantou, tomou bastante água, aí vai lá, faz sua higiene pessoal e aí senta para meditar. Como você tomou bastante água? Porque eu sou o tipo de pessoa que tem fome logo cedo, tem gente que não tem. Mas eu tenho muita fome cedo. Mas aí se eu tomei bastante água, tirou, já dei uma limpada, tô com aquela água ali por ali ainda, não vou mais estar com fome. Aí eu consigo sentar e meditar tranquilamente por 30, 40, 50, 1 hora. Aí você consegue meditar bastante, tá? E quando você já está meditando, aí não tem mais fome, não tem mais nada que vai atrapalhar o seu estado de meditação. Depois que você já passou, enfrentou essa parte da dor nas costas, aí não tem mais nada que vai atrapalhar, não. Você está meditando, não vem fome, não vem mais nada, tá? Agora, é isso. Não, se tiver com o estômago cheio, o sangue, a energia do seu corpo vai lá para a barriga para fazer a digestão e aí a cabeça não vai ficar com a mesma energia para meditar, tá bom? E também à tarde, mesma coisa, né? Então, você vai voltar do trabalho ou vai estar em casa e aí você vai fazer a meditação para depois ir lá fazer um lanche ou jantar. Tá? Outra coisa que é importante é você também sempre ter o mesmo lugar para fazer suas práticas de meditação. Porque naquele lugar você acaba acumulando uma energia legal. Então, se você tiver um tapetinho que você costuma sentar, senta sempre no mesmo. Deixa aquele tapetinho só para sua meditação. Você vai ver que se você tiver um cantinho da sua casa, um cantinho do seu trabalho, um lugar que você deixe para meditar sempre, aquele lugar ele vai se energizando. Então, cada vez que você sentar para meditar ali, é o lugar que você vai ter uma meditação mais rápida. O seu estado de meditação, aquele estado da mente tranquila, vai chegar mais rápido. Então, procura também criar esse cantinho especial lá da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você medite, para ir criando esse ambiente que é o lugar que você vai sentar e a mente já vai saber, agora eu vou meditar. Do mesmo jeito que a gente se alimenta, todo dia você sente fome, a mente também tem essa necessidade da meditação, sabe? Esse nosso lado espiritual maior, né? Essa conexão que a gente tem superior, ela também precisa desse alimento. E esse alimento é a meditação.
Então, você vai ver que depois de algum tempo que você está praticando com frequência, você vai querer. É legal, essa prática que a Engá apresentou para nós, né? Ela fez aí um desafio, convidou as pessoas para fazerem 21 dias de meditação. Por que isso, né? Tem vários estudos que dizem que de 20, 21 dias, quase todas as células do nosso corpo já se trocaram, né? Você já perdeu uma, já se renovou, já está uma nova ali no lugar. Então, você está meditando e você está renovando as células. Aquelas células que não sabiam o que era meditação estão morrendo, estão saindo do seu corpo. As novas estão gostando de meditar. Então, depois de 21 dias, você está com o corpo meio renovado ali, né? E esse corpo adora meditação. Aí você não vai parar mais. Então, na verdade, é uma pegadinha, né? Você começa com 21 dias, mas não é que vai dar 21 dias e você vai parar. Daí, 21 dias, você vai continuar sozinho. Você não vai precisar nem de um grupo, nem de mais nada. Essa é a grande jogada, né? Desses trabalhos que a gente faz em 21 dias. Tem mais alguma pergunta? Senão a gente pode fazer a prática e depois, se alguém tiver pergunta, aí faz depois. Fala aí, pai. Posso falar? Então, o processo de meditação é sempre o mesmo, sempre igual para tudo. É sempre o mesmo. Tá. Mesma fórmula, assim, para você relaxar, você vai, vamos dizer assim, entrar em contato com o seu interior, pois e é sempre o mesmo processo ou ele tem alguma mudança? Assim? Tá, como funciona? A gente vai fazer aqui agora um processo de meditação que todo mundo pode fazer, mas o ideal é cada um ir devagarzinho pegando a sua própria técnica, tá? A gente tem um sistema na Ananda Marga, em que como a gente pratica a nossa meditação? A nossa meditação, ela tem uma concentração em três coisas, tá? A gente tem primeiro uma técnica em que a gente procura abstrair o mundo lá de fora, né? Então você vai deixar o mundo exterior e aí a gente vai trazer nossa mente para o interior. Isso é uma técnica. Depois que a gente faz essa técnica, a gente vai se concentrar, né? Então a gente vai procurar eliminar os sentidos, tá? A gente vai eliminar olfato, visão, paladar, tato, através da postura de meditação. Então, quando a gente para e fica imóvel, pronto, parou, não tem mais tato. Quando a gente pede para as pessoas colocarem a parte de baixo da língua no céu da boca para ajudar a acabar com essa questão do paladar. Tem mais coisa, tá? A gente pede para as pessoas repetirem um mantra. Então, você repete mentalmente um mantra. E isso atrapalha o quê? A audição externa. Porque o mantra vai cobrir mentalmente, vai te fazer ignorar o som externo, tá? E a gente pede para você se concentrar também num ponto de luz. Esse ponto é para ajudar a mente a ter o foco e no significado do mantra. Olha quanta coisa. Você pensa, vou lá, não pensar em nada, vou fazer uma técnica de meditação para não pensar em nada. Não. Na verdade, a nossa técnica, ela exige que você foque a sua mente numa onda de vibração. Para nós, na Ananda Marga, na filosofia do Tantra Yoga, o universo ele não está parado, né? Ele está vibrando. Tudo vibra no universo. Tudo que a gente está vendo, todos os objetos à nossa volta, na verdade, são vibrações. Isso a física quântica já explicou. Eu não tenho como entrar nesse nível de detalhe hoje, nessa conversa. A gente pode marcar outras, se vocês quiserem. Mas a física quântica já explicou que, na verdade, a menor partícula da matéria, em algum momento, ela é sólido, em algum momento, ela é simplesmente uma vibração. Uma vibração, acho que não é nem eletromagnética, uma vibração consciente. Então, às vezes, aquele objeto existe, às vezes não. Depende da forma como você olha para ele. Isso é física quântica, não é yoga, não é meditação, não é nada que está falando. Só que para a gente, isso aí, ó, no Tantra, já é falado há, sei lá, 10 mil anos atrás. 7 mil anos, com certeza, que é quando Shiva sistematizou a filosofia do Tantra, tá bom? E aí, o que acontece?
tudo no universo está vibrando. O que a gente vai fazer no nosso processo de meditação é fazer a nossa mente vibrar numa frequência mais em sintonia com o universo. E isso vai fazer a gente se alinhar, relaxar a mente e aí sentir todos esses benefícios que a gente tem quando medita, tá? Então a gente faz essas 3 coisas e cada ponto dessa, cada coisinha dessa tem um significado interno muito grande. Então, por exemplo, quando a gente está pensando no significado da meditação, a gente está racionalmente, com a minha razão, ensinando, reforçando na minha mente uma verdade que ela não consegue mais enxergar, que ela não consegue enxergar porque a televisão, aqui ó, a televisão me martelou com um monte de informação negativa, tá? O meu trabalho me martelou com um monte de problema. Eu saí na rua e vi um monte de coisa errada, nossa senhora, e aquela música horrível que tá tocando, e é um monte de problema. E aí eu sento para meditar e eu falo, pô, eu tenho que enfrentar todo esse monte de informação negativa que tem na minha cabeça. E aí eu venho com a informação positiva, eu venho com racionalmente dizendo para minha mente o que na verdade eu sou, né? Eu vou lembrando para minha mente que na verdade eu não sou essa pessoa que vive isso aqui, não, isso aqui é como eu estou agora, eu estou vivendo esse mundo agora, assim. E eu estou lidando com ele da maneira como eu enxergo ele. Agora, se eu mudar isso tudo, eu mudo até a forma de lidar. Então, durante a meditação, eu estou lembrando a minha mente, eu estou reinformando ela, estou reforçando uma informação de que eu sou muito mais do que esse ego, do que essa pessoa que tem um monte de problema, que se acha que é eu. E eu estou pensando, eu não sou eu, não. Eu sou muito mais que isso. Eu sou uma parte, sou um pedacinho dessa consciência cósmica infinita, sabe? Eu sou essa consciência cósmica. Eu sou muito mais do que eu estou achando que eu sou. E aí, você pode pensar, eu sou essa consciência cósmica infinita, ou eu sou amor. Porque no fundo, para nós, no yoga, todo esse universo, ele é formado de amor. Por quê? Para nós, no yoga, tudo é consciência divina. Tudo é uma centelha, tudo é um jogo, uma ilusão divina. A gente está vivendo essa ilusão. Mas, na verdade, a gente é formado dessa essência cósmica, dessa consciência cósmica. Então, é uma visão... até mesmo uma visão ateísta é capaz de concordar com isso, sabe? Poxa, eu não sou só isso, eu sou muito mais, eu sou conectado com esse mar, sou conectado com esse planeta todo, com essa natureza, sabe? Com esse céu, com todas essas coisas à minha volta. Não pode ser, eu não posso ser só isso, eu não posso ser só isso, senão não faz sentido, né? Senão muitas coisas não fariam sentido, porque a gente está vendo que as nossas ações geram milhares de reações. Então, peraí. Então quer dizer que eu não sou só isso. Porque se eu fosse só eu, minhas ações deveriam dizer ou se ater a mim. E, no entanto, não. O que eu faço reflete no universo todo. Então, eu sou esse universo. E aí, quando a gente para meditar, a gente está pensando nisso. Eu sou esse amor. Eu sou esse amor universal. Isso leva a nossa mente para um lado de positividade tão grande que isso sim relaxa, sabe? Você sai de toda aquela negatividade e começa a pensar no amor. Você começa a sentir amor. Você fortalece o amor no seu coração. Você abre esse centro energético que a gente tem aqui no meio do peito, que tem aqui a esperança, sabe? Tudo que a gente tem de positivo do ser humano está daqui para cima, do quarto centro energético, né? Do que a gente diz chakra, para cima. Então você começa a abrir isso aqui, você começa a sentir amor, você começa a ter esperança novamente de que as coisas vão melhorar. E aí aqui tem a glândula do timo, que ela ajuda o nosso corpo a ter defesas contra as doenças. Imagina. Aí você senta para meditar e você está se auto-fortalecendo para não pegar vírus, para não pegar um monte de coisa que está por aí, né? Então, claro, não estou passando a receita universal do coronavírus, tá? Mas realmente ter uma mente positiva, ter um corpo saudável, tá totalmente relacionado, porque essa glândula do timo, ela começa a crescer, emitir mais hormônio, tá? É uma glândula que ela funciona muito melhor na juventude, não? Quando a gente é criança, na verdade, e ela vai deixando de funcionar tão bem quando a gente é mais adulto. E aí, quando você vem com esse pensamento positivo e sente esse amor no coração, quando você está meditando e sentindo esse amor, você não é
sabe? Você não é mais você é esse amor universal. Expande isso, sabe? Se conecta. Pronto. Você está reeducando a sua mente para sentir que você é muito mais. Isso é todo o poder da meditação, sabe? Sai, quebra o ego, quebra o ego, quebra o ego. Aí você começa a enxergar o mundo de forma diferente. Você começa a enxergar o mundo de forma ampliada. Esse é o grande tchan da meditação. Reeducar sua mente e te dar um ponto de vista para os seus problemas, para o seu modo de enxergar o mundo, muito maior. Você vai sair daquele ponto que você está ali lá embaixo, os seus problemas, a sua vida, todas as suas ações e reações de longe aqui, ó. E aí você vai com essa visão maior, as suas decisões serão melhores, né? Você vai pensar melhor em como fazer, como agir, como se comportar. E é claro que isso vai se refletir num universo bem melhor para todo mundo. Bom, vamos parar de falar um pouquinho, né? E praticar, que já está até ficando tarde, já tô vendo aqui, já são quase 8h10. Pode ser? Então, a gente vai fazer 2 exercícios, tá? Que eu preparei aqui pra gente, que eu pensei pra gente conseguir entender 2 formas práticas da gente aliviar os momentos de tensão e de estresse. É a meditação, que a gente vai fazer aqui agora. Depois, na verdade, vou fazer primeiro outra coisa. É a meditação que a gente tem falado, que ela exige, tá? Para fazer a meditação ideal sentar, coluna ereta, ambiente mais tranquilo, não pode ter gente passando, mas se tiver não tem problema, né? Mas ideal, né? Fica num ambiente mais tranquilo, com menos barulho, sem cheiros, tá? Não adianta acender incenso, porque o incenso vai ficar ativando o seu olfato, a gente não quer ativar nenhum sentido, então vai para um lugar que você consegue ficar tranquilo, mente tranquila e tal, sentou, meditou lá 20, 30 minutos. Essa é a meditação. Então isso aí a gente fala para você fazer 2 vezes por dia. E o resto do dia? Como você vai lidar com outros momentos, com outras situações de tensão, né? Então aí a gente tem o quê? Outras técnicas do yoga, né? Que são mais simples, mas que são igualmente aplicáveis, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Técnicas para relaxamento, tanto do corpo quanto para a mente. Então, uma grande técnica que eu vou falar que é muito simples e que a gente vai fazer agora para começar a conversa é sentar com as costas retas. Vamos todo mundo junto, tá? Colocar uma mão pode apoiar na perna, tá? E a outra mão vai colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, baixar a tela aqui, ó, na barriga, tá? Então a outra mão vai colocar na barriga. E aí a gente vai conseguir primeiro fazer um exercício de respiração. Muita gente, eu sei que vocês já fizeram esses exercícios, vocês já sabem, mas muita gente não sabe respirar mais. Por quê? Situações de estresse nos levam a respirar mais com a parte de cima do pulmão, que é essa aqui que está presa por uma caixa torácica. E isso faz com que a nossa respiração fique extremamente limitada. E a respiração correta, a respiração que a gente ensina e trabalha no yoga, é a respiração abdominal, em que o nosso pulmão, quando infla, ele massageia e se expande para a barriga, e ele massageia todos os nossos órgãos internos. Então, quando ele contrai, ele relaxa, quando ele expande, ele pressiona. E aí a gente vai o tempo todo massageando os nossos órgãos internos e absorvendo mais oxigênio do ar, porque você abre a área que o pulmão se expande, tá bom? Então, como a gente faz? Uma mão apoiada na perna, outra mão na barriga, e a gente vai inspirar bem profundamente, fazendo a mão subir lá para frente, né? Leva o umbigo e a mão lá para frente, inspira profundamente. E aí, soltando o ar, vai levando a mão para dentro, vai soltando, vai murchando a barriga até o máximo que você conseguir. Agora a gente está fazendo um exercício bem racional ainda, tá? Então, inspirou, leva o umbigo lá para frente, sente a mão indo lá para frente, a barriga ficando bem cheinha. E depois recolhe essa barriga, vai soltando o ar lentamente. Aí vai fechando seus olhos para ajudar a concentrar.
Inspira bem profundo e lentamente. E aí você vai soltando ar ainda mais lento do que você inspirou, tá? Inspira bem profundo, sente mesmo a mão indo lá para frente, leva o seu umbigo o máximo que conseguir lá para frente. E soltando o ar, vai levando a mão lá para dentro da barriga. Inspira bem profundo. E soltando o ar, vai sentindo a mão entrando lá na barriga, solta todo o ar. Inspira bem profundo. Solta o ar, relaxa. Vai relaxando a barriga. Você sente que soltando o ar, vai relaxando os seus órgãos internos. Inspirando, o pulmão vai se expandindo, pressionando os órgãos internos, expandindo a barriga. Soltando o ar, o umbigo vai entrando, o ar vai saindo pela boca, pela narina. Solta todo o ar e novamente inspira mais uma vez. Solta o ar, leva a barriga lá para dentro. Inspira bem profundamente, expande a barriga. Solta o ar lentamente. E já sentindo a mente tranquila, a gente vai passar por um segundo exercício, tá bom? Esse exercício, vocês vão continuar agora com as mãos apoiadas nas pernas. Se alguém tiver em condição de deitar facilmente, pode até se deitar, tá? Então, se você estiver aí na sua casa, num lugar que você consegue deitar, pode deitar para a gente continuar fazendo a respiração e aprofundando agora com um exercício de relaxamento, tá? Então, a gente já sentiu, a gente já viu que a gente fez aqui umas 8 respirações, o quanto a nossa mente já foi ficando tranquila. O ambiente à nossa volta foi ficando tranquilo, não é só a nossa mente. E aí a gente vai continuar então agora, os olhos fechados, tá? Quem está sentado apoiando as mãos nas pernas, tá? E aí, quem conseguir deitar, pode deitar e afastar um pouquinho as pernas, afastar um pouquinho os braços, deixar as palmas das mãos voltadas para cima, relaxar bem o corpo. E aí vamos de novo, tá? Concentrando na respiração bem profunda, inspira, sente o umbigo ir lá para frente, solta o ar, sente o umbigo retrair, tá? Isso a gente pode fazer essa respiração profunda numa reunião, no meio de uma situação de estresse, você simplesmente já pode começar a focar somente na respiração. Você não precisa estar sentado, não, você pode estar caminhando, você pode estar sentado conversando, gesticulando, mas lembrando, para um minutinho assim, lembra, nossa, deixa eu respirar profundamente. Só de respirar profundamente a gente já está ajudando o nosso corpo aí por um outro sistema, por um sistema de relaxamento da mente, né? Que é exatamente o contrário daquela ação que a gente fez do estresse de ativar, né? Um monte de hormônio que vai fazer o nosso corpo, a nossa mente ficar agitado. Então, quando a gente começa a respirar profundamente, a gente está produzindo um efeito contrário no nosso corpo, que é liberar aquela sensação de agito da mente e deixar a mente mais tranquila. Então, vamos lá. Inspira bem profundo e lentamente vai soltando o ar. E aí, quando a gente quer fazer um exercício de relaxamento, a gente avança para um próximo passo, que é fazer um exercício. A gente pode fazer isso de diversas maneiras, tá? Eu vou fazer ele agora, a gente vai fazer ele de uma forma só, tá? E é de uma dessas maneiras, né? Então, vamos concentrar na nossa respiração bem profunda. Inspira, leva o umbigo lá para frente.
solta o ar, leva o umbigo lá para dentro. E aí a gente pode até aprofundar a nossa respiração. A gente vai inspirar agora, encher a barriga de ar. E depois que ela estiver cheia, expande também o pulmão e enche o pulmão, a parte de cima da caixa torácica também de ar. Então, a gente vai expandir e absorver todo o ar e aí soltar novamente, lentamente. Inspira, enche a barriga de ar. Depois que a barriga está cheia, enche a parte de cima do pulmão, da caixa torácica. Sente até os seus ombros levantando quando está cheio de ar. E aí solta novamente o ar lentamente, murchando primeiro a parte de cima e depois a parte da barriga. Inspira bem profundo, enche a barriga de ar. Depois o pulmão todo lá em cima, na caixa torácica. E depois vai soltando o ar até murchar a barriga novamente. E aí se coloca, começa a imaginar, com os olhos fechados, se leva para uma floresta, num dia de sol, naquele dia que o ambiente está num clima bem gostoso. E aí você está numa mata bem verdinha, fazendo uma trilha numa mata, numa florestinha. Caminhando por uma trilha, você vai vendo diversas árvores, diversas plantas de diversos formatos, muitas folhas verdes, mas também algumas flores no caminho. Veja essas flores. Essa beleza natural ao seu redor. Aí você para escutar o barulho do vento na copa das árvores. Os passarinhos que às vezes vêm naquelas flores que você acabou de olhar. Sente o aroma dessa mata, esse ar fresco nessa floresta. Um ar fresco, um ar cheio de oxigênio, um ar que vai revigorando os seus pulmões. Inspira esse ar. Sente toda essa vida, toda essa natureza ao seu redor, indo para dentro de você, toda essa beleza, toda essa pureza, esse oxigênio lindo, maravilhoso, puro, entrando no seu pulmão. E quando você solta o ar, esse oxigênio foi absorvido para o seu sangue, está sendo levado para cada célula sua. Sente, imagina cada célula que vai absorvendo esse oxigênio, essa energia dessa mata. Respira profundo e sente que cada vez que você inspira, você absorve esse ar puro, essa energia pura lá de fora. E cada vez que você solta o ar, essa energia, esse alimento, esse oxigênio se espalha por todo o seu corpo, vai alimentar cada célula sua. Cada célula sentindo esse alimento, né? Ao se alimentar, ao receber esse oxigênio, essa energia, entrando num estado de paz profunda. Sente cada célula sendo nutrida com essa energia e ficando feliz. Um estado de felicidade interno em cada célula sua. Inspira, enquanto passeia por essa floresta, essa natureza viva, cheia de flores, cheia de cores. Inspira e expira, absorvendo toda essa energia positiva. Lentamente, você vai sentindo esse sentimento maior lá no seu corpo de paz, de tranquilidade.
E aí você para. Você está nessa floresta, né? Você para. Você acha ali um gramadinho, uma área de abertura ali da floresta, ou uma pedra. Senta sobre essa gramada, essa pedra. Relaxa seu corpo, senta de uma forma bem relaxada nessa pedra. E sente seu corpo se aquecendo com tanta energia positiva. Sente seu corpo relaxando. Sente seu corpo energizando. Sente essa paz interior, esse sentimento de amor que vai se expandindo em cada célula sua. Cada célula vai se unindo com as outras, formando um sentimento cada vez maior dentro de você, de paz, de tranquilidade, de amor profundo. Respira sentindo esse amor um pouquinho. Sente essa paz profunda. Nesse momento, a gente pode continuar, tá? Fazendo esse exercício de 5 a 10 minutos, absorvendo todos esses benefícios desse relaxamento profundo, tá? Então, esse é um exercício que a gente costuma fazer deitado e vai deixando o nosso corpo relaxar e absorver esse sentimento de paz. E a nossa mente vai se alinhando. E aí a gente já vai aproveitar agora para emendar no exercício da meditação, tá bom? Então, lentamente, vai tomando consciência do seu corpo e quem se deitou vai girar, se apoiar de lado, sentar. E vai sentar numa postura também bem confortável, com as pernas cruzadas, tá? Deixando as costas retas. E ainda com os olhos fechados, de preferência, mantendo esse sentimento que a gente foi construindo no exercício de relaxamento. Então, continua ali, concentrado ainda na respiração, os olhos fechados, sentou, cruzou as pernas, encaixou as mãos e apoiou sobre as pernas. Formou esse triângulo energético. E a gente vai começar, então, a fazer esse exercício de meditação. Como a gente já está com a mente bem tranquila, tá? A gente já respirou. Então, como a gente vai começar a meditação, tá? Vamos fingir que a gente agora está começando do zero. Então, a gente sentou, cruzou as pernas, encaixou as costas, né? Procura deixar os ombros relaxados. Respira profundo lá na barriga. Sente a respiração, o ar entrando pelas narinas, estufando, chegando ao pulmão, aos pulmões, né? Estufando a sua barriga. E lentamente esse ar saindo, sente ele saindo do seu corpo, passando até sair pelas narinas. Concentre um pouquinho nessa respiração. E volta a pensar que lá fora, toda aquela energia, tudo que tem aí lá né? Essa sua casa, tudo que tem ao seu redor, tudo isso que está ao seu redor simplesmente começou a se desmaterializar. Deixou de ser matéria para virar apenas energia. Uma energia positiva. Uma energia branca, radiante. Uma energia
que você passa a absorver nesse momento ao inspirar. E ao expirar, essa energia vai novamente se espalhando pelo seu corpo. Sente como se você estivesse flutuando nesse universo energético, cheio de consciência. Respira profundamente. Tudo nesse universo está vibrando, toda a matéria ao seu redor é formada por energia mais consciência. Energia cósmica, consciência cósmica. Sente essa energia, essa consciência cósmica através do sentimento maior, através do sentimento de amor. Sente essa energia de paz, respira. Lá fora já não existe mais nada. E seu corpo já respirou tanto, já absorveu tanto essa energia que ele está se fundindo com toda essa energia. E é tanta luz que começa a se concentrar, se concentrar, se concentrar num pontinho lá no meio entre as suas sobrancelhas. E vira um grande pontinho lá, um ponto com uma luz muito forte, uma luz brilhante, uma luz branca brilhante, muito forte. Você olha para essa luz e repete mentalmente um mantra. Babanan, inspirando, e Kevalan, soltando o ar. Babanan, inspirando, Kevalan, soltando o ar. Ao repetir esse mantra, você pensa no significado dele. Tudo é amor. Tudo nesse universo existe através dessa consciência cósmica infinita, que na sua essência é amor. Então inspira, Babanan, solta o ar, Kevalan, e sente esse amor expandindo no universo todo. Sente ao amor. Inspira mentalmente, Babanan, solta o ar, Kevalan. Tudo é amor. Sente que você é também esse amor. Sente esse amor enquanto respira. Inspira, Babanan, e solta o ar, Kevalan. Continua mentalmente repetindo esse mantra, concentrando no seu significado, sentindo esse amor, concentrando nesse ponto de luz. E cada vez que vier algum pensamento, afasta, deixa para depois e volta para o mantra. Volta para o mantra, volta para o significado dele, volta para aquele pontinho de luz tão brilhante. Concentra no ponto, no mantra e sente esse amor. Babanam, Kevalam. Vamos continuar em silêncio por alguns minutos com esta prática.
Não deixe nenhum pensamento te afastar desse sentimento de amor. Cada hora que vier um pensamento, deixa ele passar. Volta para o mantra, volta para aquele ponto de luz e volta para o significado desse mantra. Tudo é amor. Sente mais um pouquinho em silêncio.
Lentamente. Vamos retomando a consciência do nosso corpo. Voltando para essa sala aí onde você está. Piscando os olhos levemente até abrir. Saindo dessa meditação. Cumprimentando essa consciência universal com nosso cumprimento também universal, que é Namaskar. A gente toca aqui o centro entre as sobrancelhas e aqui no peito. A gente fala Namaskar, que significa que a consciência, que a pureza da minha mente e o amor do meu coração cumprimenta o Deus que é em você. Esse é o cumprimento do yoga, né? Você vê, lá na Índia, que o pessoal tem esse lado espiritual mais forte, eles já se cumprimentam naturalmente, pensando no amor, nessa consciência. Então, pô, Namaskar. Esse amor que tem em mim, essa consciência infinita que é em mim, cumprimenta a consciência infinita que é em você. Então, lá, apesar de diversos problemas socioeconômicos e tudo mais que eles têm, a espiritualidade é muito forte, porque eles vivenciam ela. Então, que tal a gente fazer isso cada vez um pouquinho mais aqui, né? Trazer essa vivência espiritual para as nossas práticas do dia a dia. Então, tá no momento de estresse, começa a respirar, sentir, lembrar que você é mais que isso. Você meditou de manhã? Quando você está durante o dia tendo alguma situação de estresse, respira, canta, reflete, canta esse mantra, Baba Kevalam. A gente tem na internet diversas pessoas cantando. A gente tem no Facebook diversos grupos de Kirtan, que é esse mantra Baba Kevalam cantado. E quando a gente está com a mente pesada, a gente vai lá e coloca um Kirtan para tocar e é simplesmente divino, é maravilhoso. Felipe, enquanto eu estou falando, você não quer achar um mantra bonitinho aí para colocar para o pessoal escutar agora no final? E Sim. deixa eu ver aqui. Opa, aqui. Como é que é? Tem uma mensagem aqui. Eu me perdi. A hora que fui apertar para ver a mensagem, perdi a mensagem. Deixa eu ver. Ah, tudo bem, Patrícia. Até uma próxima, tá? A gente agradece a sua participação. Patrícia vai precisar sair. A gente já está finalizando também, tá, pessoal? Se alguém quiser fazer mais algum comentário, tiver alguma dúvida, também a gente está sempre disponível, tá? Através do direct do Mantra, com o Felipe, com o Luara, com toda a nossa equipe do Mantra, a gente está sempre disponível para responder qualquer dúvida. Se alguém quiser efetivamente aprender uma técnica individual de meditação, quem estiver em Campinas, eu posso ensinar na próxima vez que eu estiver em Campinas. Quem estiver em outras cidades, a gente pode organizar para quando tiver algum monge da Nanda Marga passando, também poder ensinar a técnica de meditação individual. Mas essa técnica, só com o Baba Kevalam, já é fantástica, já é suficiente para você entrar no nível e para lá, assim, de bom. Então, 10 minutinhos que a gente fez de meditação agora, já dá para sentir quanto a nossa mente está calma, não dá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão a gente já pode finalizar com o mantra que o Felipe vai colocar aí para nós. Achou? Sim, pode colocar? Pode.
Gente, muito obrigado pela palestra, por terem participado. Agradeço imensamente a participação de todo mundo aqui, tá? Foi, assim, inspirador. Eu já tentei gravar umas palestras, eu falando sozinha, é super difícil. Agora, com vocês aí do outro lado, dá para sentir uma conexão. A gente sente essa energia de todo mundo. Eu sei que a gente está tão distante, mas, na verdade, né? Esse universo não é tão grande assim, né? Na verdade, somos um. Então, puxa, foi tão bom ter vocês aí do outro lado, a gente se inspira mais para falar, é super revigorante para quem está falando, sabe? Olhar, poder ver que vocês estão aí, estão conectados com a gente. Então, pô, a gente está com esse projeto social aqui no Mantra, né? E é um projeto que está ajudando tanta gente. E é tão legal sentir essa energia, sabe? De quem está participando, todo mundo junto. Então, quando a gente faz uma atividade dessa, as pessoas participam, enche a gente também de energia para a gente conseguir fazer cada vez mais, tá? Agradeço muito a presença de cada um. Namaskar. E vou deixar aqui o mantrinha para a gente deixar tocando mais uns minutinhos e encerrar essa palestra, tá? Aí, Felipe, depois que tocar um pouquinho, você já pode desligar a gravação para a gente depois usar esse vídeo. Valeu, gente! Se alguém tiver uma pergunta, então, pode fazer, né? Pode Ou vai mandar. esperar uma... Pode mandar no chat, mas deixa tocar o mantra e depois a gente responde na próxima. Agora a gente já passou por um nível aqui que a mente já expandiu, já meditou, ninguém quer mais falar nada, a gente quer só absorver o benefício dessa meditação gostosa. A gente está aqui para responder, tá? Depois a gente responde. Pode mandar pergunta. Tá tocando? Não. Acho que tá muito baixo, então, que eu não tô ouvindo. Tá dando Só não tá pra mim, ó.
Pronto, Lokesh. Acho que é isso, né, gente? Valeu, boa noite. Até uma próxima. Vamos marcar uma próxima para falar um pouco mais aprofundado sobre meditação, tá? Vou preparar uma palestra sobre a técnica de meditação, qual é o efeito dela na mente. Aí na próxima a gente fala sobre isso. Legal. Aí agora já dá